Moralistas não têm crenças de verdade. Às vezes eles tropeçam em uma, como um brinquedo de criança deixado no tapete. O brinquedo deve ser guardado imediatamente e a criança repreendida. O centrismo não é mudança, nem mesmo mudança incremental, é controle. E é com essa frase presente no jogo que começamos a nossa conversa sobre o disco Elysium, o game indie produzido na Estônia pelo escritor e roteirista Robert Kurvitz, pela escritora Ellen Hindberg e pelo diretor de arte Alexander Rostov. O disco Elysium ele é basicamente uma obra-prima entre os jogos de RPG, uma verdadeira síntese do que um RPG pode alcançar e possibilitar. O jogo apresenta pra gente um universo estilizado com personagens oceânicos e uma narrativa envolvente, diálogos profundos que podem ocorrer até mesmo internamente. O jogo apresenta pra gente o protagonista, o Harry Dubois. Harry Dubois é um detetive de um distrito policial que está investigando um caso. Só que essa apresentação do personagem principal, ela já entrega toda a atmosfera que o jogo quer passar. O seu primeiro contato com o personagem é a partir do sistema límbico dele. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é como se fosse o teu eu mais profundo. E esse teu eu mais profundo, ele vai dialogar contigo no decorrer do jogo. E logo no começo, você acorda com uma ressaca de uma bebedeira, não entende direito o que está acontecendo. Então essa discussão interna, ela tem uma importância muito grande para você entender o tom do jogo a partir daqui. O Disco Elysium é um jogo de RPG isométrico em terceira pessoa que ele te coloca na pele do Harry Dubois, que é um detetive, né? E o grande lance do início do jogo é que você não sabe exatamente quem você é, não sabe onde está, uma parada meio existencialista, eu diria. E aí o próprio autor, o Kurvitz, ele coloca na nossa cara ali um diálogo entre o sistema límbico e o sistema reptiliano, que são duas vozes internas do protagonista que discutem antes do jogo começar. E aí ele já te entrega uma imagem de você, né, o Harry Dubois, e gradativamente o próprio jogo vai te colocando na pele do protagonista. E você vai descobrindo quem você é. Esse personagem ele tá sofrendo de uma amnésia induzida por abuso de substâncias, né, consumo excessivo de álcool. E aí esse detalhe é importante pra gente entender também o que é, né, se situar nesse mundo, nesse universo. E o Harry Dubois ele tá tão perdido que ele não sabe nem coisas básicas sobre esse mundo, né? E aí a gente vai para esse lance que eu mencionei de ser existencialista, né, de o que eu sou, quem eu sou e também que lugar é esse. E de entender e reconhecer o mundo a partir do teu ponto de vista, né? Do teu olhar, né? E é aí, nessa atmosfera em que você está se habituando ainda, né? A quem você é e ao universo ao teu redor, é que é apresentado pra gente o cenário da história, que é o que dá o título pro jogo, né? O Elysium. O Elysium seria o lugar, né? O mundo. Inclusive, Elysium é um mundo abstrato, meio abstrato, mas também, ao mesmo tempo, muito semelhante com o nosso mundo, né? Tem a sua semelhança com o nosso mundo. E aí ele é apresentado de maneira também dinâmica, porém você sente que aquele lugar, ele não é exatamente igual ao lugar em que a gente vive, né? Ao nosso mundo. Ele é um outro mundo paralelo. E aí esse lugar chamado de Elysium, na verdade, você está em um recorte dele, que é chamado de Revachol, que é como se fosse uma colônia de um outro reino, e aí isso é uma história que é aprofundada. O universo de Elysium ele se apresenta como um universo complexo, cheio de sub-histórias, sub-enredos, e são essas coisas que você pode entrar em contato durante o jogo, né? Você pode decidir por explorar mais a história de Revachol, então tem muitos documentos, tem publicações dentro do jogo fictícias, né? Que dão mais sustentabilidade para a existência desse lugar, né, Revachol. E você está também no recorte desse arquipélago,
que o jogo leva a gente a entender que é um arquipélago, um recorte da cidade de Martinese. Então você está na verdade não é uma cidade, é um distrito, digamos assim, chamado Martinese, que há tempos atrás era um distrito comercial, meio decadente, com os prédios destruídos, e aí você começa a encontrar vestígios de uma Martinese já devastada por conflitos anteriores. E aí esses conflitos, à medida que você vai descobrindo as coisas, conversando, dialogando com as pessoas, com os personagens, você vai descobrindo o que aconteceu, né, nesse universo de um levante comunista, da briga com a social-democracia, o que está acontecendo no eixo político, o que já aconteceu no eixo político daquele lugar e como que esse lugar está se comportando politicamente, né? É muito parecido com o nosso mundo no sentido de que as pessoas discutem, têm discussões políticas, existe um poder pré-estabelecido, mas existem muitas posições políticas que são discutidas e que são usadas até mesmo como formas de se proteger, né? Então são grupos que se protegem entre si. Você vai encontrar um grupo sindical que eles são socialistas, eles se dizem socialistas, mas eles são, na verdade, uma espécie de social-democracia, porque eles estão ligados a um governo, né? Então não são exatamente como dizem, né, socialistas. Eles têm uma espécie de contravenção entre eles mesmos, né? Eles entram em contradição com os próprios argumentos. Eles são pessoas que estão à margem, mas que ainda assim lutam pela manutenção do status quo porque de alguma maneira são favorecidos por esse ambiente, né? Você percebe também que esse ambiente guarda histórias, né? A maneira como você elabora o teu personagem, né? Então existe uma ficha, como todo bom RPG tem, né? Você monta a sua ficha do seu personagem, mas as habilidades ali apresentadas, elas são habilidades que qualquer um de nós temos, né? São apresentadas habilidades e conceitos de habilidades que são super interessantes. É apresentado pra gente uma habilidade que ela é uma habilidade psíquica e que é a volição, e que é um conceito que existe, né, que a gente consegue... a volição seria o equivalente à nossa força de vontade, mas essa força de vontade, na verdade, como motriz. Então, não é você querer muito fazer algo, é a impulsão, o impulso de querer agir, e isso seria a volição. Então, podem parecer poderes, mas na verdade não são poderes, são habilidades internas que qualquer ser humano teria. E aí você usa isso para progredir nas histórias, né? Quando você se depara com algum obstáculo ou com alguma discussão complexa, o progresso desse diálogo vai depender do teu intelecto, por exemplo, do teu tempo de resposta. Tem diversas variantes, diversas variáveis do teu destino, né, dentro do jogo, e o jogo ele vai responder a cada ação e a cada atitude te entregando um novo caminho. Então é aquele tipo de RPG que tem aquela ramificação, né? E aí que entra um conceito muito interessante dentro do jogo, que é uma leitura que eu faço, que é a retórica procedural. A retórica procedural, em termos simplificados, é um conceito denominado por Ian Bogost, que vai falar que os jogos que são artísticos, e que eu acredito ser o caso do Disco Elysium, esses jogos eles têm uma missão, um objetivo, né? Eles querem falar algo, tal como uma obra de arte numa galeria, num museu, ele quer comunicar algo. E aí dentro de um jogo existe uma linguagem que é exclusiva dos jogos, que seria a retórica procedural. A retórica procedural é um jogo, né? Ele tem as suas regras. E aí essas regras, elas precisam ser seguidas para que você consiga desfrutar do lazer, né? De jogar. Então, quando você senta no sofá e pega o seu controle, você está se habilitando e se permitindo entrar num universo que tem suas regras. Então, o Disco Elysium tem suas regras, porém você consegue interagir com essas regras e a partir delas, da resposta que esse jogo te dá, né, que essa programação vai te dar, a própria narrativa está te convencendo de algo, né, está te contando uma história e está defendendo um ponto.
E o Disco Elysium faz isso muito bem. E aí, a grande questão dentro do Disco Elysium é o jogo político interno do jogo, né? O enredo do jogo está apresentando pra gente um universo político que é totalmente instável, né? Que as lideranças são transformadas em deuses, né? As figuras políticas são transformadas em deuses, são endeusadas, e algumas pessoas têm pensamentos mais radicais em relação aos regimes de poder. Então a gente vai encontrar pessoas que são céticas em relação à política, muito semelhante com o nosso mundo, porém lá tudo isso é abordado de uma maneira mais ácida, com diálogos profundos e ásperos, às vezes um sarcasmo. O jogo é carregado de muito humor relacionado à política, né, ao jogo político que se dá ali. Então você entra em contato com o chefe do sindicato e percebe que ele tem as raízes no ideal que é muito nobre, mas você percebe que ele é um grande corrupto, né? Que ele é um dos personagens mais corruptos dentro do enredo, né? E aí quando você vai encontrando, né, os vestígios, vai conversando com as pessoas, você percebe que nem mesmo você está livre disso, né? Você também tem seus problemas, tem suas corrupções, tem seus medos, tem seus anseios. Então, além de uma viagem existencialista para dentro de si mesmo, né, do personagem, o Harry Dubois, e aí isso também se reflete no nosso autoconhecimento, né? A gente começa a refletir em como a gente interage com a nossa própria psique, como a gente interage com as outras pessoas, mas também como que a gente interage e encara esse universo político que existe, né, e que se comporta de maneira muito semelhante a como é no jogo. Acredito que essa discussão ela é bem longa, acredito que tem muita coisa para ser conversada sobre esse jogo, escolhas estéticas dos designers, os retratos que são as coisas mais incríveis que eu já vi em um game. Os retratos são como se fossem pintura de técnica mista, de acrílica e óleo. Os próprios cenários eles parecem grandes painéis de exposição de maquetes. As construções que são construções claramente coloniais, né? E aí você percebe que esse lugar Revachol é colonizado. Como cada elemento parece desconectado, porque Revachol é esse lugar que é fragmentado, esse lugar que passou por diversos regimes de poder diferentes. Então você encontra monumentos em homenagem a um regime de poder, mas também percebe que outras partes da cidade elas estão depredadas e vandalizadas. Então, como que esses lugares eles atendem às necessidades das pessoas, como que os lugares eles também respondem aos anseios dessas pessoas, né? Como que essas pessoas se relacionam com esse lugar que uma vez já foi um grande centro de avanço tecnológico e que hoje é só a última borda de um universo que está entrando no esquecimento, que tá se encaminhando para o seu próprio colapso. Então tem muitas coisas para discutir. Eu trouxe o Ian Bogost porque ele fala muito bem sobre a retórica procedural, né, que é o jogo tentando te convencer de algo, de um conceito, e aqui o conceito, a discussão política, né, o debate político. E aí, se você é uma pessoa que gosta ou que quer entender um pouco melhor, eu recomendo o jogo. O Disco Elysium é um ótimo jogo para quem está estudando política e filosofia também, principalmente uma filosofia existencialista, que trata do pós-humano também. É interessante se alguém está se interessando e pesquisando sobre isso. É um jogo que ele ajuda, ele vai ser como um step para os teus estudos, eu tenho certeza. Bom, tem muita coisa para falar. Eu gostaria de falar em outras oportunidades sobre outros pontos do jogo. Se vocês também tiverem interesse em me ouvir falar sobre isso, ou sobre outros pontos, ou sobre outros jogos, eu espero poder atender a isso. Aí, se vocês quiserem comentar aí embaixo, ou recomendar um outro jogo, quem sabe. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção. Deixa o like para ajudar um canal que está começando, e fica de olho, se inscreve no canal para acompanhar as próximas análises. Pretendo trazer alguns diálogos envolvendo jogos, arte contemporânea e filosofia também.